Amados ouvintes, estou muito feliz pelas obras que o Espírito de Yahushua está realizando no nosso meio. São diversas pessoas que estão sendo alcançadas pelo poder celestial de Yahushua. Pessoas que estavam depressivas estão sendo curadas, pessoas que estavam com enfermidades no seu corpo e hoje estão se sentindo curadas. Mas através do que, irmão Edivaldo, que o irmão crê que estas pessoas estão sendo curadas? Irmão, a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós cremos que é através da palavra da verdade que o Salvador Yahushua está operando a libertação da vida pecaminosa que a pessoa está vivendo. Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahushua é a vida eterna. Infelizmente, o salário do pecado é as enfermidades. É uma vida depressiva, é uma vida de grandes sofrimentos, tanto na física como na espiritual. E nisso, amados ouvintes, nós temos que abrir os nossos corações para compreender qual seja a vontade do Eterno em estar nos insistindo com estas palavras. Yahushua disse: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que vos tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ele disse: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim julgar o mundo. Mas nós sabemos, amados irmãos, que aquele que ouvir o Evangelho e der crédito, esse aí, ele recebe a salvação. Desde o momento que a pessoa passa a ouvir o Evangelho e crê na palavra da verdade, automaticamente aquela pessoa, ela recebe o batismo com o Espírito da verdade. Muitas pessoas acham que ser batizada com o Espírito Santo é viver uma vida de gritaria, é viver uma vida de movimentos corporais. Mas não, irmãos, aquele que está selado com o Espírito Santo da promessa é aquele que está vivendo de toda a palavra que sai da boca do Salvador Yahushua mediante a sua fé. Porque diz a palavra que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra da verdade que sai da boca do nosso Criador. Yahushua diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateu aquela casa, e ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Como que está a tua vida espiritual? Você está se esforçando para ser um cumpridor da palavra e não somente ouvinte? Porque aqueles que ouvem a palavra, mas não vivem a palavra, tais vidas, elas não têm comunhão com Yahushua, o nosso amo. Porque aquele que diz que está nele deve viver como ele viveu. Aquele que diz que o conhece deve guardar os seus mandamentos. E Yahushua, ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se você não está se esforçando para guardar a palavra dele, isto significa que você não tem recebido o Espírito dele. Porque em Atos 5:32 a palavra diz que Yahushua, ele dá do Espírito dele a todos quanto lhe obedecem. Porque se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não é dele, irmãos. Quem tem o Espírito de Yahushua, ele deve compreender qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade celestial, para viver, para compreender, vivendo nesta terra, uma vida sóbria, uma vida honesta, uma vida separada dos costumes pecaminosos, se afastando do que é profano, se afastando do que é abominável aos olhos do nosso Criador.
Aqueles que estão seguindo a Yahushua, eles estão crucificados com Yahushua. Porque a palavra, ela diz, irmãos, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É loucura para a mulher natural, para o homem natural. Mas ela é o poder de Yahu para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque o justo vive da fé. E é no evangelho de Yahushua que aquele que crê, ele passa a ser transformado numa nova criatura. Ele é transformado numa nova criatura para viver em novidade de vida. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E o viver desta nova criatura é Yahushua. Irmãos, viver em Yahushua exige de nós um viver de obediência. Você acabou de ouvir a mensagem do uso do véu. Você vai continuar resistindo o Espírito da verdade? A palavra diz que nesses últimos tempos nós estaríamos rodeados de pessoas que se tornariam amantes de si mesmo. Tais vidas se apostataram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira. E tais homens já estão com a sua consciência cauterizada. A verdade já não penetra no coração deles. Eles não têm mais a sensibilidade de ouvir e receber a palavra. Por isso nós pregamos a doutrina de Yahushua a tempo e fora de tempo. E muitos que estão ouvindo esta programação, amados ouvintes, eles pensam que estão resistindo o irmão Edivaldo, mas mal sabem eles que eles estão sendo advertidos pelo Espírito da verdade que toma a nossa vida, porque o Espírito da verdade, ele age por meio de nós. Nós que temos bebido do Espírito de Yahushua, nós devemos, irmãos, falar aquilo que Yahushua manda. Mas como que você vai falar daquilo que Yahushua manda se você não consegue compreender a palavra dele ao ponto de se humilhar debaixo das suas potentes mãos? Se você resistir o Espírito da verdade naquele dia, Yahushua, ele vai te dizer: nunca te conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Yahushua, ele deixa bem claro: todo aquele que escuta estas minhas palavras e não as cumpre, assemelhá-lo-ei, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios e combateu aquela casa, e grande foi a sua ruína. Irmão, você vai permanecer numa casa que você sabe que a qualquer momento ela vai desmoronar? Que não está preparada para suportar a correção do Eterno? A palavra diz que muitos têm ouvido o Espírito da verdade, mas infelizmente eles têm desviado os ouvidos da verdade, ajuntando para si doutores segundo as suas ímpias concupiscências. E nós sabemos, irmãos, que a graça de Yahushua, ela há se manifestado trazendo salvação a todos os homens. E por meio desta graça, o Espírito de Yahushua nos ensina que é necessário nós renunciar às nossas ímpias concupiscências e o sentimento profano e mundano que o mundo nos oferece, de maneira que não venhamos deixar o pecado reinar em nosso corpo mortal. Hoje, quantos que estão dizendo que estão santificados em Yahushua? Você olha para a vida do ímpio, você olha para a vida daquele que não tem o Espírito de Yahushua na vida dele. Aquele que diz que tem o Espírito da verdade sobre a vida dele, ele está andando semelhantemente. Oh, irmãos, até quando irás resistir o Espírito da verdade? A palavra diz que o Espírito de Yahushua, ele resiste àqueles que são rebeldes, àqueles que são soberbos. Mas o Espírito de Yahushua,
Ele dá graça àqueles que são humildes. Ele dá graça aos que estão compreendendo pela sabedoria do Espírito da verdade estas palavras que não estão sendo suadas em vão ao ar. Naquele dia, Yahushua irá te cobrar destas palavras que você tem ouvido. E ele vai reconhecer que verdadeiros discípulos dele são aqueles que as praticam e fazem estas palavras se tornarem vivas e espirituais na sua vida. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiram ao coração do homem carnal, são as que Yahushua, por meio do seu Espírito, está nos revelando, para que possamos compreender de que maneira devemos andar para agradar a Ele. Yahushua, Ele repreende, Ele castiga a todos quanto Ele ama, irmãos. Se você está ouvindo a palavra dEle e não está se preocupando em guardar e obedecer a palavra dEle, naquele dia você será envergonhado por Ele. O justo vive da fé, mediante o ouvir e o ouvir da palavra que sai da boca de Yahushua. Yahushua, ele diz em João capítulo 6, verso 60 em diante, uma grande multidão estava seguindo a Yahushua. E quando Yahushua começou a entrar no espiritual, falando de coisas espirituais, os homens carnais que seguiam a ele, eles diziam: quem pode suportar esse discurso? Duro esse discurso. E Yahushua disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. O Espírito da verdade, ele nos leva até a pessoa de Yahushua, por meio do Espírito de Yahushua. E Yahushua, ele diz: por que não podeis compreender a minha linguagem? Vós não podeis escutar as minhas palavras porque não sois de Yahu. Então nós temos que entender, irmãos, fazer parte da graça de Yahushua é viver uma vida de santidade. Porque Yahushua, ele disse: sede santos porque eu sou santo. O nosso corpo, ele é, irmãos, a morada, ele se torna a morada eterna do eterno Criador. Desde o momento que nós passamos a viver uma vida de abnegação. O que é isso? É deixar de fazer aquilo que é a tua vontade, é deixar de fazer aquilo que é o teu prazer, é deixar de fazer aquilo que é os teus desejos, renunciar tudo e passar a ser uma mulher e um homem temente a Yahu e guardar os mandamentos de Yahu dentro do teu coração, escondendo eles dentro do teu interior para não pecar contra a santidade daquele que te gerou, daquele que te criou. Porque Yahushua, ele não te chamou à imundícia, mas sim à santificação. E se queremos progredir cada vez mais na presença dele, nós temos nos abnegar daquilo que é profano, daquilo que é mundano, daquilo que é carnal. Você já está crucificado para o mundo? O mundo já está crucificado para você? Você já é uma pessoa morta para o pecado? Ou o pecado ainda está reinando no teu corpo mortal? Permaneceremos no pecado para que a graça de Yahushua se abunde em nossos corações? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda continuaremos vivendo sobre ele? Irmãos, Yahushua é luz, e não há nele treva nenhuma. Se alguém disser que está em comunhão com ele e anda em trevas, esse tal é mentiroso. É o espírito da mentira, é o espírito do engano, é o espírito profano, mundano, que está no coração daquela pessoa, e não o espírito da verdade. Yahushua, ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e elas me seguem. Você está seguindo a Yahushua por meio da tua obediência? Ou você é apenas um ouvinte
simpatizante da palavra. Seguir a Yahushua é seguir a palavra viva, a palavra da verdade. Yahushua, ele era a palavra viva em forma humana nos dias da sua carne aqui na terra. Porque diz a palavra que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Yahushua estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Yahushua, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahu, aos que creem no seu nome. Você crê no nome dele? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, já está sentenciado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Yahu. Porque o unigênito Filho de Yahu foi exaltado soberanamente e recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho, nos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua de todos os povos confesse que Yahushua, o Mashiach, é o Salvador, o Todo-Poderoso. Não existe dois Salvadores. Yahushua é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ishaiah, capítulo 43, verso 11, a palavra diz: Eu sou Yahu, e fora de mim não há Salvador. Yahushua é aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, irmãos. De Yahushua dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. Perdão dos pecados é pelo nome de Yahushua. Salvação é pelo nome de Yahushua. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Não existe outro nome. Não adianta os homens religiosos criar diversos nomes para dizer que é a mesma coisa. Se eu me chamo Edivaldo, você me pronuncia um nome pela fonética do nome Antônio, eu vou te falar que você está maluco, você está me confundindo com outra pessoa. Como que você vai chamar por este nome que você pronuncia uma vida que nasceu no meio do povo Yahudim? Aquele povo falava hebraico. Atos 26, 14. Yahushua falava em hebraico. A salvação vem daquele povo. O nome de Yahushua tem o nome do Pai, que está santificado tanto nos céus como na terra. Aquele que não recebe o nome do Cordeiro e de seu Pai, esse aí, ele não tem como ser assinalado pelo selo do Espírito da verdade na sua testa, que quer dizer na sua consciência, no seu entendimento. Abra o teu coração, meus irmãos. Que bom seria se esta programação fosse o dia inteiro. Nós começamos a exortar igual o profeta Yochanan, o Batista, que ficava ali à beira do Rio Jordão, ali chamando o povo ao arrependimento. Era o dia inteiro dizendo: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Quer entrar no reino dos céus? Arrepende-te e converta-te dos teus maus caminhos, para que os teus pecados te sejam apagados. E se você crê nesta palavra, é momento de você orar. 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Desde agora estarão atentos meus olhos e abertos meus ouvidos para a oração deste lugar. Se você não reconhecer estas palavras como palavras fiéis e dignas de toda a tua aceitação, você vai pedir e não vai receber. Não é por muito pedir que nós seremos ouvidos. E Yahushua, ele conhece o nosso coração. Primeiramente, ele quer que nós faça um reparo no nosso altar. Primeiramente, ele quer que nós façamos um conserto com ele. É se prostrar e se humilhar, se arrependendo e se convertendo de todos os maus caminhos para viver uma vida de acordo com o perfil da santidade que ele está nos oferecendo. E Yahushua, ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então vamos buscar Yahushua. Mas irmão, eu sou uma mulher cheia de pecado, um irmão cheio de pecado. A palavra diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. O que eu devo fazer, irmão Edivaldo? Se humilha debaixo das potentes mãos do eterno Salvador da tua alma. Creia que estas palavras não é do irmão Edivaldo, e sim do Espírito da verdade. Porque se você imaginar que é eu que estou falando contigo e não o Espírito da verdade falando com a tua natureza divina, você nada pode receber. Aqueles que dê crédito a esta palavra, se crê e não duvidar, vão ser curados. Se crê e não duvidar, vão ser libertos. Se crê e não duvidar, vão receber a libertação, a transformação. Vão ver que o Eterno estará na tua vida. E Yahushua, ele disse: esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Não é um nome pagão que vem de Roma. Não é um nome pagão que veio da Grécia. É um nome que veio da origem hebraica do nosso Salvador. Não é um nome criado pelos homens. Não é um nome que representa uma imagem de escultura, não. É um nome que é santificado nos céus e na terra, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Se naquele dia vai se prostrar todo o joelho diante de Yahushua, por que você não se prostra agora? Por que você não reconhece com reverência a santidade do Salvador Yahushua? Primeiro Yahushua corrige. Aí aqueles que estão com o coração aberto vão dobrar os joelhos e vão orar. Mas aqueles que estão com o coração inflamados por um sentimento de ira, eles não têm força nem de orar, eles não têm força nem de se prostrar.